O tema da nossa reflexão nesta noite é a ressurreição da alegria. Guarde isso no seu coração. A ressurreição da alegria. Eu quero começar lendo um texto lá no nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11. Se você tiver acesso a uma Bíblia aí, leia junto comigo, se não, escute a palavra de Deus nesta noite ao seu coração. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluias! Louvado seja o nosso Deus. Agora vamos no mesmo Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, no capítulo 24, dos versos 1 a 8. Evangelho de Lucas, capítulo 24, de 1 a 8. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, e estando elas ainda possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E então se lembraram das suas palavras. Ainda quero convidar você para ir lá no capítulo 20 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 e 21. Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 e 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E daí para frente, vamos utilizar um pouco também do capítulo 15. Se você tiver Bíblia perto aí, deixa aberta no capítulo 15 de 1 Coríntios. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios é um tratado bíblico, doutrinário, teológico a respeito da ressurreição. Então, o tema da nossa noite é a ressurreição da alegria. Irmãos, domingo passado nós falamos de uma esperança que não traz confusão. E hoje queremos falar que, como resultado dessa esperança, somos tomados de grande alegria. Grande alegria por uma simples declaração de fé. Jesus ressuscitou. Simples, porém profunda. Uma declaração que muda tudo. Oh, bendita ressurreição!
A ressurreição de Jesus muda o rumo da história. Ou seja, o nosso Cristo não é apenas o Cristo crucificado, mas ele também é o Cristo ressurreto. O apóstolo Paulo chegou a afirmar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã, sem sentido, seria a nossa pregação e a nossa fé seria inútil. O ministério de Jesus na terra foi um ministério da alegria, exceto para os sacerdotes religiosos, legalistas e aproveitadores da fé que rejeitavam Jesus, e pelos demais moradores que não abandonaram seus pecados e nem tinham nele a sua esperança, nenhuma esperança. Desde o seu nascimento, como já lemos, a Bíblia já havia anunciado que seriam novas notícias. Irmãos, e como nesses dias, esses dias de isolamento social, distanciamento social, quarentena, como você queira dizer ou pensar, como é necessário para nós pensarmos em boas notícias. E aqui os anjos anunciaram ao nascimento de Jesus que as notícias seriam notícias de grande alegria para todo o povo. Expressão no singular, que representa não a totalidade de pessoas no mundo em geral, mas apontava para a totalidade daqueles que crescem em todos os povos, de todas as raças, tribos, línguas e nações. A expressão está no singular exatamente porque há pessoas nesse mundo inteiro, ainda hoje, em dias como esse, pessoas que não mudaram a sua maneira de pensar, não mudaram a sua maneira de agir, ainda estão pensando em seus vícios, em suas paixões, algo que mais tarde vai nos remeter essa questão de que a alegria é para todos que creem. Vai nos remeter mais tarde para o que nós chamamos de suficiência e eficácia da morte de Jesus e da sua ressurreição. É suficiente para salvar o mundo inteiro, mas só é eficaz para aqueles que nele creem. Irmãos, é interessante como que o mundo continua andando na contramão da experiência do verdadeiro cristianismo, de todos os dias dos mistérios e de todos os dias do ministério terreno de Jesus, a sexta-feira, a última sexta-feira da sua existência corporal na terra foi o dia mais sofrido, mais penoso, mais triste, mais cruel. Teve que passar pela via dolorosa, um caminho que do pátio da sentença até o Gólgota, o lugar chamado Caveira, fora da cidade, trajeto esse de aproximadamente 700 metros. Ele que já havia caminhado longas distâncias com seus discípulos, agora tinha que fazer um simples trajeto. Ele o fez se expondo à vergonha pública. Por que vergonha pública? Porque era o tipo de morte que era dado apenas aos malfeitores, que para envergonhá-los tinha que carregar a sua própria cruz diante de toda a comunidade antes de ser executado. Foi assim com Jesus, carregando a sua cruz, que na verdade era a nossa cruz, não por nossa capacidade de ir até ela, não por nossa capacidade de morrer naquela cruz. Jamais poderíamos sermos nós pregados naquela cruz. Nunca teríamos essa capacidade, porque já herdamos uma culpa do pecado do nosso primeiro pai. Já nascemos em pecado e toda inclinação da nossa carne é para o mal, a Bíblia diz. E também já estamos mortos em nossos delitos e pecados
ou seja, incapacitados de morrer por nós mesmos ou por qualquer outra pessoa. E se não bastasse a dolorida e a dolorosa cruz de Cristo, e se não bastasse essa cruz de Cristo, triste, tenebrosa, ele ainda for abandonado pelos seus melhores amigos, seus discípulos, condenado, maltratado e zombado pelas autoridades romanas e judaicas, rejeitado pela multidão. E, aliás, teve a sensação de abandono do próprio Pai, tamanha era a ira de Deus sobre os nossos pecados colocados, imputados a Jesus, a ponto dele clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? A sexta-feira, portanto, foi um dia de muito sofrimento e dor. Embora alguns religiosos, judaicos e romanos, utilizando-se desse dia, tenham utilizado-se desse dia de forma legalista, com certeza não era esse o objetivo. Eu costumava, amados, repetir uma frase que li em um livro, não me lembro mais qual livro, mas no livro vi uma frase, aparentemente, aquela frase me tocou bastante quando dizia: é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Esse ano foi diferente. Comecei a pensar na sexta-feira de uma maneira diferente. E acabei por chegar a um seguinte pensamento: o domingo vem aí, é verdade. Mas enquanto o domingo não vem, é tempo de reflexão. É tempo de pensar no sofrimento e na dor, na tristeza, que é o lado sombrio da nossa existência, a nossa natureza pecaminosa e a forma terrível pela qual nós ofendemos a Deus e nos tornamos inimigos dele por causa dos nossos pecados. Para o mundo, sexta-feira representa alegria, pela liberdade de poder beber, farrear, fazer o que bem entender. Aliás, viralizou, né, nas redes sociais o famoso sextou. Mas para nós cristãos, irmãos, principalmente nessa semana que foi liturgicamente chamada Semana Santa, para nós cristãos, sexta-feira é um tempo de expectativa. Expectativa pelo domingo, expectativa pela ressurreição, pelo dia do Senhor, pelo dia da celebração coletiva, pela reafirmação da nossa fé no Cristo ressuscitado. Amados, estamos declarando nesta noite que a ressurreição é uma ressurreição da alegria, por algumas razões. No ministério terreno de Jesus, todo mundo que tinha um encontro com Jesus, que era curado, que era liberto, que era salvo, era dominado por grande alegria. São vários casos, vários exemplos na Bíblia. Só saía triste da presença de Jesus quem não se rendia a ele, ou quem o perseguia. E o sábado daquela semana, que para muitos é chamado de o sábado de aleluia. Sim, um sábado de louvar o Senhor. Mas para muitos o sábado de aleluia tem uma conotação de liberdade para fazer o que quiser também. Mas naquele dia, naquele sábado fatídico daquela última semana, foi um dia de incertezas e dúvidas, de tristezas. Mas no domingo, que maravilha! No domingo, logo pela manhã, alta madrugada, como diz o texto de Lucas 24, foi uma explosão de alegria, embora ainda temerosas, embora ainda preocupadas, mas com certeza saber que o Cristo estava ressuscitado. E quando os anjos
lembraram a elas do que ele havia dito, então elas se lembraram das palavras dele. Certamente o coração foi renovado dessa alegria. E quando os discípulos de Jesus estavam amedrontados, trancados numa casa com medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Então a Bíblia diz que eles são tomados de uma grande alegria. E agora, pensando nessa alegria, quero afirmar alguns tópicos para você pensar nessa noite, amado. A ressurreição de Cristo é a ressurreição da alegria, porque a ressurreição é a essência do Evangelho. E o Evangelho são as novas de grande alegria. Em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo chega a dizer: o Evangelho que vos preguei, porque por eles também vocês foram salvos. Versos 1, verso 2. Ele diz: esse Evangelho gira em torno da essência da pregação desse evangelho. Versos 3 e 4, ele diz: eu ensinei, eu preguei aquilo que eu também recebi. Aleluias! Que Jesus morreu, foi crucificado, foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, como diz as Escrituras. Será que nós, irmãos, como crentes, imersos no Evangelho, centrados no Evangelho, deixamos que a ressurreição de Cristo fique fora da nossa mensagem do Evangelho? Ou será que ainda não nos alegramos completamente na alegria da nossa salvação, que é justamente a alegria da ressurreição? Eu sei que sou culpado, mas depois de refletir sobre a oportunidade que tive de pensar nas culpas do meu pecado, de repente percebi, de repente imaginei, senti, como nunca tinha pensado com tanta profundidade, que eu recebi uma grande notícia de Jesus. Ele ressuscitou. E essa ressurreição dele me garante a vitória aqui e também na eternidade. É por causa dessa ressurreição, então, que eu tenho esperança da glorificação. De um dia, como o apóstolo João diz em 1 João capítulo 3, versículo 2, amados, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Que coisa maravilhosa, irmãos, que coisa extraordinária um dia poder ver Jesus tal qual ele é. A morte e ressurreição de Jesus são inseparáveis da efetivação da nossa salvação. A segunda coisa que eu quero que você pense nesta noite, amada, é que a ressurreição de Jesus é a ressurreição da alegria, porque ela é a razão que nos leva a pregar a mensagem que transforma o mundo perdido. E, coincidentemente, o tema de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira esse ano é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E não tem maneira maior e melhor de transformar esse mundo do que anunciar que o nosso Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluias! Pergunte a si mesmo, irmão, nessa noite, minha irmã, nessa noite. Sua pregação seria diferente se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos? Se a sua resposta a essa pergunta for não, então há um problema sério com a sua fé. Porque para Paulo a ressurreição fazia toda a diferença. Quando se trata da pregação do Evangelho, Paulo chegou a afirmar: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. A razão é simples. Se a ressurreição de Jesus, mesmo se Jesus não tivesse ressuscitado,
você ainda tivesse achando que poderia pregar um outro tipo de evangelho, você está deturpando Deus, dizendo que Cristo não faz diferença na vida e na transformação das outras pessoas. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, não temos boas novas de alegria para compartilhar. Este era o questionamento do apóstolo Paulo. A terceira coisa que eu quero que você pense nesta noite comigo, amado, é que a ressurreição de Cristo é a ressurreição da alegria, porque Cristo é o nosso único Salvador. Ele não é apenas o Salvador, ele é o único Salvador. Talvez a declaração mais firme, mais contundente do apóstolo Paulo está: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 17 do capítulo 15. Muitas vezes limitamos a nossa compreensão da salvação à morte de Cristo. E certamente a morte de Cristo, tal qual como Paulo escreveu em Romanos 3, 25 e 26, ela é o fundamento da nossa justificação. É através de um ato de justiça divina, de uma ação sobrenatural de Deus, que somos acolhidos para a salvação. Romanos 5:1, Romanos 5:18, Romanos 3, 25 e 26, é com seu sangue, como propiciação, como sacrifício aceito por Deus em nosso favor, que pecadores como nós somos declarados justos perante Deus. Mas há muito mais para ser dito. Não é simplesmente a morte substitutiva de Cristo que salva, mas a ressurreição dele também. Porque se ele não tivesse ressuscitado, não teríamos o que pregar, porque ele seria simplesmente mais um dos mortais. Somente aquele que é vivo e reina, e que é vivo e que reina para todos sempre, é que poderia morrer por homens mortais e pecadores depravados como nós. Por exemplo, Paulo declara em Romanos 4, versículo 24 e 25, que como Abraão somos considerados justos porque cremos nele, que ressuscitou dentre os mortos Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. A ressurreição de Cristo é a confirmação da nossa justificação, recebida pelo ato sacrificial da cruz do Calvário, ou seja, ao ressuscitar dos mortos, Deus declarou a sua satisfação, a sua aprovação pelo pagamento que Cristo fez em nosso favor na cruz. Como pessoas que estão em Cristo e como pessoas que estão em Cristo nesta noite, a aprovação de Deus da morte substitutiva de Cristo em nosso favor demonstra também que o Jesus que foi crucificado não está morto, ele vive. E porque ele vive, como dizemos na canção, podemos crer no amanhã. Nossa justificação é uma consequência real da ressurreição de Cristo. Eu creio nisso. A ressurreição de Cristo é a garantia de que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito pelo Pai. Não é exagero dizer que a ressurreição de Cristo é a essência do Evangelho. Uma quarta coisa, eu gostaria que você pensasse comigo nesta noite, meu amado, é que a ressurreição de Cristo é a ressurreição da alegria, porque é o fundamento da nossa esperança futura. A ressurreição de Cristo ela é muito prática, precisamente porque Cristo ressuscitou. Podemos dizer àqueles que estão diante do caixão dos seus entes queridos que este não é o fim da história. Para aqueles que creem em filosofias, para aqueles que creem no humanismo, no liberalismo,
para aqueles que creem em suas próprias crenças, em suas próprias convicções pessoais e não na ressurreição de Cristo, a morte se torna o fim da existência. Mas para os que creem na ressurreição, pode se alegrar, porque a ressurreição declara aos nossos corações que a morte não é o fim da existência, a morte é apenas o começo de uma vida que nunca mais terminará. Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Se os seus entes queridos creram em Cristo, estão agora, embora dormiram em Cristo ou morreram em Cristo, a ressurreição é a garantia de que eles ressuscitarão no último dia. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a primícia daqueles que hão de ressuscitar para a glória de Deus. Embora a morte tenha vindo a nós por herança, recebemos a culpa do pecado do nosso representante federal, Adão. Mas agora temos a salvação do nosso segundo representante federal, Jesus, o segundo Adão e o último Adão. E nele a Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 22, todos serão vivificados, todos tornarão a viver, todos que creem tornarão a viver em Cristo Jesus. Afinal, ele afirmou isso, meus irmãos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluias. João capítulo 11, versículo 25. Então, fora da ressurreição de Jesus, não há esperança, nem para mim, nem para você, nem para o mundo. Então, celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar a alegria da vitória, é incendiar, é inflamar o nosso coração, a nossa família, a nossa igreja e o mundo ao nosso redor, com a alegria de Jesus, com a alegria que transforma o coração do homem e enche esse coração do homem de esperança. Amados, eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo termina a primeira carta, capítulo 15 da primeira carta de Coríntios. Ele termina com uma declaração extraordinária, que nem você e nem eu podemos e devemos esquecer. Foi baseado na ressurreição de Cristo que o apóstolo Paulo fez a seguinte declaração, amados. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluias! Porque Cristo ressuscitou. Nós temos em Cristo todas as garantias que o nosso trabalho de compartilhar as boas novas da alegria da salvação, as boas novas da alegria da salvação, do Cristo ressuscitado, não será inútil o nosso esforço, não será sem propósito, mas tem importância para toda a eternidade. A eternidade revelará os frutos do nosso trabalho, de semear a alegria do Deus da nossa ressurreição, do Deus da ressurreição de Cristo, da ressurreição da alegria em nosso favor. Portanto, amados, nesta Páscoa, na Páscoa que não é a Páscoa do chocolate nem dos coelhinhos, nessa Páscoa que não é a Páscoa do comércio, essa Páscoa é a Páscoa de Jesus, o Cordeiro Pascal, aquele que a Bíblia diz, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sem esta mensagem da alegria da salvação, o mundo não mudaria, as pessoas não mudariam, mas todos aqueles que nele crêem, todos aqueles que dele se experimentarem, certamente encontrarão. Não se esqueça, a ressurreição de Cristo muda tudo.
E sem ela não temos evangelho, sem ela não temos salvação, não temos mensagem salvadora, sem ela não temos esperança no futuro. Por isso, amados, a única coisa que podemos declarar ao término dessa reflexão é: celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou meu Senhor, ressuscitou seu Senhor, ressuscitou nosso Senhor. Oh, aleluias! Meu coração está tomado, amados, nesta noite de grande alegria, dessa revelação extraordinária da ressurreição de Jesus, garantindo a esperança da nossa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, bendita ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.